Agora a gente vai fazer um exemplo aqui de simulação tributária. Aqui no Fiscal Pro. Eu vou colocar aqui o nosso prompt. E aqui dentro eu vou anexar o nosso arquivo. Ó. Compare os impactos financeiros de optar pelo lucro real versus lucro presumido para a empresa XYZ. Vou pegar o nosso arquivo. Estou colocando essa planilha de resultados financeiros da empresa XYZ e pedindo para ele poder simular os impactos pelo lucro real versus lucro presumido para a empresa XYZ. E lembrando, pessoal, que para fazer simulação tributária, eu estou mostrando um exemplo muito simples aqui para você. Para você fazer uma simulação tributária de verdade, assim, para você poder ter mais dados ali para o lucro real, as possíveis deduções e tudo mais, coloque mais contexto, coloque mais informações aqui embaixo. O contexto é primordial para o seu prompt, para o resultado que ele vai entregar. Vamos ver o que ele colocou aqui. Ele vai realizar os cálculos aqui ainda, né? Ele ainda está fazendo análise, mas assim, quanto mais informações você colocar aqui para ele, melhor resultado, mais completo o resultado que ele vai gerar para você. Ele já está fazendo uma simulação bem legal aqui para gente, tá? Mas se eu colocasse mais informações para ele, ele seria muito mais assertivo dada a realidade do cliente. Por isso que o contexto é primordial. Vamos lá, então. Então, ele listou aqui, né? Falando, a coluna valores contém diferentes tipos de dados, como valores monetários, porcentagens e descrições mais complexas. Por exemplo, 10% sobre o lucro excedente. Para comparar os impactos financeiros entre o regime, precisamos esclarecer e organizar essas informações. Então, eu propositalmente coloquei uma planilha não tão organizada assim para ele. Então, ele foi organizando alguns dados aqui para gente. Então, você vê que, mesmo se você mandar alguns dados para ele, você ainda terá que higienizar esses dados em algum momento, ou ele pode fazer isso para você. Se ele solicitar que você faça isso, preste atenção em como está seu arquivo. Vamos lá. Valores monetários. Ele separou aqui as alíquotas e as descrições complexas. Vamos lá. Cálculo dos impostos. Para aprimorar a comparação, vamos calcular os impostos aplicáveis nos dois regimes. Fez o cálculo do lucro real, fez o cálculo aqui do lucro presumido. E já fez uma tabela com comparação com cada um aqui, do lucro real e do lucro presumido. E fez análise dos resultados. No regime do lucro real, a empresa XYZ pagaria 487 mil em impostos. No regime do lucro presumido, os impostos seriam de 768 mil. Optar pelo lucro real resulta em uma carga tributária significativamente menor em comparação ao lucro presumido, devido à sua natureza de tributação sobre lucros. Esse regime é mais vantajoso para a empresa XYZ, considerados os números apresentados. Então aqui você poderia pedir para ele poder ir em mais camadas do lucro presumido. O que você poderia fazer no lucro presumido para ser mais rentável se o cliente não quiser optar pelo lucro real, você poderia ir além. A única coisa que eu vou pedir aqui para ele é para gerar um gráfico comparativo entre os dois, tá? Entre os dois regimes. Desenvolva um gráfico comparativo entre o total de impostos nos dois regimes. Bom, e ele gerou o gráfico aqui pra gente, você pode até baixar esse gráfico, mas está aqui, ó, o lucro real, o lucro presumido, e ele colocou aqui os valores também. Você pode pegar e ilustrar uma conversa com esse cliente, você pode pedir para ele poder gerar uma argumentação oficial sobre o lucro real, para você passar para o cliente com uma linguagem descomplicada para o empresário. Isso pode te ajudar muito também. Então aqui estão alguns exemplos de como você pode utilizar o fiscal na Yaconte 2.0.